tarde a todos. Vamos dar início à sessão Indústria, a Revolução Digital. A revitalização da indústria assume um papel central no relançamento de uma trajetória de crescimento sustentável da economia. Uma aposta na especialização, criação de valor, diferenciação de ofertas e internacionalização assumem-se como fundamentais. Quais as grandes tendências e as apostas da nossa indústria é o que iremos debater no decorrer desta sessão. Passo de imediato a palavra a Bruno Casadinho, o moderador da sessão. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, felicitar a APDC pela organização deste 23º Congresso das Comunicações, na pessoa do professor Rogério Carapuça e também na pessoa do professor Roberto Carneiro, que se ele estivesse aqui gostaria de lhe dizer que eu acho que neste painel tão rico não vamos ter nenhum esforço adicional para colocar uma tónica positiva neste debate, porque de facto eu acho que se há indústria ou setor que de facto vai promover o crescimento sustentável do país, será seguramente a indústria. Este ilustre painel que tivemos a honra de convidar vai seguramente ajudar a enriquecer esse debate e, portanto, eu gostaria de dizer que a minha expectativa para esta sessão é, de facto, estimular uma resposta do setor das TIC àquilo que a indústria tem para nos dar como desafios. E, portanto, gostaria que o debate fosse à volta deste tema e que, no fim, ficássemos todos satisfeitos com aquilo que é a resposta que as TIC podem dar. Portanto, fazendo apenas aqui uma breve introdução, sabemos, obviamente, que o crescimento das exportações e, obviamente, que a tendência da internacionalização de empresas portuguesas, nomeadamente aquelas que atuam no setor da indústria, tem sido um movimento que em muito nos tem orgulhado e, portanto, vamos, ao longo deste debate, detalhar um pouco esse mesmo crescimento das exportações e da internacionalização das empresas e, portanto, eu, sem outras palavras, gostaria desde já de introduzir o painel que aqui temos. Portanto, ao meu lado ao meu lado direito, temos António Neto da Silva, portanto, Presidente da Prospaço. Eu vou evitar de enumerar o vosso extenso e rico currículo de cada um de vocês, e, portanto, gostaria apenas de citar que o António Neto da Silva diz que o setor espacial, representado na Associação da Prospaço, é o único ou um dos poucos em que cada euro de investimento retorna 2 à economia. E, portanto, vamos tentar perceber, diz mais, e, portanto, vamos tentar perceber ao longo do debate como é que isto se traduz. O professor João Bento, CEO da EFASEC, também dispensa apresentações, e o professor João Bento diz que, portanto, anuncia, por um lado, a EFASEC anuncia a entrada no mercado dos Estados Unidos e, portanto, gostaríamos também de perceber um pouco como é que empresas fundamentalmente portuguesas e, no caso da EFASEC, uma empresa já com uma presença internacional significativa, decide entrar em mercados tão competitivos como os Estados Unidos, estando presente lá desde 2010, portanto vamos querer perceber um pouco melhor como é que isso também aconteceu. Depois, à direita do professor João Bento, temos o Dr. João Miranda, portanto CEO da Frulac. A Frulac é uma empresa, portanto, líder do setor agroalimentar, já está presente em vários países e, seguindo aqui também o movimento da EFASEC, decidiu e anunciou a construção de uma fábrica nos Estados Unidos e, portanto, gostaríamos também de perceber o que motivou essa ida para um mercado tão competitivo. Temos depois José Teixeira, Dr. Engenheiro José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da DST, e que, enquanto na sessão preparatória deste debate, partilhou comigo que a DST dedica 300 horas por dia para inovação. E, portanto, gostaríamos também de tentar perceber um pouco e dar este exemplo aqui a quem nos está a ouvir para perceber qual é também o resultado dessa aposta clara na inovação. E depois, por último e não menos importante, o engenheiro Paulo Pereira da Silva, o Presidente do Conselho de Administração da Renova, que também tem uma visão muito interessante sobre aquilo que são sites de internet, que quando ele me disse que a Renova não tem um site de internet, mas sim tem uma loja online. E, portanto, feitas estas apresentações, eu partiria para a primeira
questão que dirigia ao João Miranda da Frulac. A Frulac realiza um investimento, segundo consegui apurar, de cerca de 2,6% do seu volume de negócios em atividades de investigação e desenvolvimento, nomeadamente na inovação de produtos e processos. Aquilo que pretendia, de alguma forma, que respondesse é se este foi, de facto, um elemento essencial para a vossa estratégia de internacionalização e globalização. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, quando se fala de investimento em inovação, ou conhecimento que nos induza a essa mesma inovação, a FRLAT, desde sempre e desde a sua gênese, que pensou que a única forma de se afirmar no mercado seria seguramente investir em conhecimento para ser capaz de criar valor e criar a diferenciação. Inovação para nós, ou investimento em inovação, ou em conhecimento, é, mais do que tudo, não uma estratégia, mas o suporte a uma estratégia de internacionalização e também aquela que nós acreditamos que é capaz de perenizar, de alguma forma, o trajeto da FRLAT. Quando nós queremos afirmar-nos internacionalmente, ou quando queremos estar presentes, ou termos uma presença, digamos, global, temos seguramente que ter uma estrutura de suporte capaz de fazer a leitura dos mercados, a leitura daquilo que são as tendências ou as expectativas dos consumidores e, dessa forma, podermos canalizar aquilo que é a produção de conhecimento ou a investigação de forma a conseguirmos responder a essas mesmas expectativas. Digamos que é nesse sentido que a FRLAT tem hoje um centro de inovação e tecnologia na Maia, onde tem cerca de 45 pessoas e onde, na verdade, temos aí centralizado toda a produção de conhecimento. Quando se fala de inovação, fala-se muito de produto e eu acho que a FRLAT tem ido muito mais também naquilo que é a otimização dos seus processos e a melhoria dos seus processos, de forma a ser capaz também de ganhar competitividade com os seus processos e também, muitas vezes, inovando com o produto, mas através dos próprios processos. Por isso, é, digamos, este o formato e o pensamento FRLAT, é este o nosso DNA também. Vemos a produção de conhecimento e a inovação como um suporte à nossa estratégia de globalização da FRLAT. Muito bem, obrigado. Engenheiro Paulo Pereira da Silva, quando falamos em inovação, pensamos muitas vezes em inovação de produto ou serviço. Contudo, muitas vezes a diferenciação até se consegue por tentar inovar em outras áreas, nomeadamente na forma de distribuir, promover o próprio produto ou mesmo até no preço em si. No caso da Renova, e tem sido claramente um caso de inovação em Portugal, ou como uma empresa portuguesa a inovar na indústria onde está, vocês definem algum tipo de prioridade nesta segmentação que fiz ou tentam inovar de uma forma transversal e não prioritária? Muito boa tarde. Também agradeço o facto de o Rogério me ter convidado para estar aqui. Apesar de produzirmos os produtos, se calhar, mais terra a terra que possam existir e não tão sexys como, se calhar, as pessoas que estão aqui à minha volta, mas tentamos. Bom, a inovação para nós eu acho que é mesmo muito importante e diria essencial a todos os níveis. Nós o que tentamos na Renova, o que tem sido a nossa estratégia, ultimamente tem sido muito a globalização de uma marca. O tentar pegar uma marca portuguesa, porque nós fazemos essencialmente produtos de marca, e tentar internacionalizar essa marca tanto quanto é possível. E não é uma questão, eu diria, quase de sobrevivência. Se não tiver inovação, eu não o vou conseguir fazer. Isto de inovação, eu acho que tem a ver com a todos os níveis.
tem a ver com um mundo que eu acho que muda, bom, é um lugar comum dizê-lo, que muda com uma rapidez muito grande. Nós falámos um bocadinho, quando pelo telefone outro dia, eu vejo muito o mundo como uma sobreposição de redes. E sinto muito confortável nesse mundo que é uma sobreposição de redes. Portanto, nós temos que inovar de maneira a estar presentes em todas essas redes. Se nós fazemos marcas, uma coisa essencial é comunicar essa marca. Comunicar, é preciso ter um produto diferente, é preciso ser capaz de comunicar, é preciso ser capaz de comunicar em meios muito dispares uns dos outros, geograficamente muito dispersos, para clientes nossos que são quase sempre insígnias da distribuição. Cada uma delas é uma rede com os seus próprios problemas, com as suas próprias necessidades, com a sua própria estratégia. Também, como foi aqui referido, nós fazemos um grande esforço em comunicar com o cidadão. Eu não gosto da palavra consumidor final, não vou entrar aqui porquê, mas com os cidadãos. Portanto, de um ponto de vista digital, tentar comunicar o mais possível com os cidadãos. Neste momento temos grandes projetos de personalização de produtos e que tentamos distribuir em todo lado no mundo inteiro. Portanto, eu acho que a inovação, para nós, tem a ver com o ADN da própria marca e com aquilo que nós fazemos todos os dias, a todos os níveis. Os processos, como foi referido aqui, que é uma guerra que não tem fim, nós temos que tentar ser cada vez mais eficientes e mais produtivos e mais competitivos. Temos que ser capazes de comunicar em todos os meios, com produtos diferentes, enfim, é importantíssimo. Muito bem. Professor João Bento, no caso da EFASEC, a EFASEC tem um programa de gestão de ideias a nível interno, que batizaram por Colombo. A questão aqui é, este programa de gestão de ideias ajudou-vos a dinamizar a cultura de inovação dentro da organização? Esta é uma pergunta. E, por outro lado, também numa altura em que as empresas são cada vez menos tolerantes ao erro, por necessidades, enfim, de contexto, é fácil continuar a manter essa aposta na inovação e nesse programa de gestão de ideias? Vamos ver, o programa de gestão de ideias desempenha um papel relativamente marginal no contexto das preocupações de inovação da EFASEC e tem mais que ver com uma questão de alinhamento cultural da organização em torno da necessidade de inovar do que propriamente com o trazer contributos substanciais para a competitividade ou para a produtividade da EFASEC. Porque é um programa de natureza transversal que temos a funcionar desde 2009, gerou cerca de 2.000 ideias e 30% destas ideias são aprovadas e uma pequena parte delas são premiadas. Mas são ideias que podem ir desde reduzir o consumo de energia elétrica ou até alterar, enfim, em qualquer processo de fabrico. O mérito das ideias é avaliado objetivamente e a sua hierarquização é feita de acordo com o valor económico que permitem criar. Mas é, como digo, coisas de melhoria incremental e o grande mérito é que temos 2.000 pessoas das nossas 4.200 pessoas a participar no projeto. Portanto, tem uma preocupação de alinhamento cultural. O tema da inovação é mais sério, porque a EFASEC é uma empresa muito pequena, enfim, é uma empresa que tem um volume de faturação, este ano deve ser de ordem dos 800 milhões de euros, é menos do que alguns dos nossos concorrentes gastam em ID+I. E, portanto, para nós é decisivo ser muito competitivo naquilo que são ou os nossos produtos ou as nossas soluções. E, portanto, é para nós uma questão quase de sobrevivência. É relativamente raro no setor em que operamos, enfim, basicamente os nossos clientes são utilities, muito do setor elétrico, mas também do setor ambiental e dos transportes. É muito raro haver empresas com a nossa dimensão que vivam à custa de know-how próprio e tecnologia própria, e eu diria que estamos mesmo numa dimensão praticamente entre o subcrítico e o crítico para poder fazê-lo. E, portanto, para nós é decisivo continuar a renovar a cadeira de produtos, fazê-lo muito, enfim, historicamente a FASEC foi fazendo isso muito, no fundo, colocando-se ao lado dos seus principais clientes em Portugal para criar o seu portfólio de oferta de forma subsidiária, portanto, no fundo, permitindo que eles se mantenham na crista da onda. E nós temos, enfim, das redes de geração e distribuição de energia elétrica mais avançadas do mundo, mas ao mesmo tempo permitindo também com isso criar um portfólio que pudesse ser depois
ter sucesso lá fora. Nós temos, enfim, nós operamos, temos presença permanente em cerca de 20 países, mas temos, enfim, este ano já temos mais de 65 países, ou 67 ou 68 ontem, com quem temos feito, enfim, negócios. E, portanto, é muito importante para nós poder inovar por uma razão, enfim, de sobrevivência e, como digo, é muito necessário, por isso, ter uma cultura muito virada para a necessidade de melhoria contínua, e o programa Colombo desempenha esse papel, eu diria, enfim, puramente marginal, de alinhamento cultural. Exato. Muito bem, obrigado. Engenheiro José Teixeira, eu referia na apresentação, então, a questão das 300 horas por dia que a DST dedica à inovação. Desde quando é que implementaram este procedimento e como é que isto funciona? Olá, também boa tarde e obrigado pelo convite e pela oportunidade. Este é um ponto de chegada deste ano, mas isto é um processo que tem vários anos e começou de uma forma mais intensa e formalizada há cerca de 10 anos, quando nós constituímos uma empresa de IDI, a Innovation Point, que tem imensos produtos, desde aplicações para telemóveis, a redes sociais, enfim, ela vai às universidades, lança concursos, captura ideias, partilha depois o resultado dessas ideias e alimenta essas ideias com uma própria capital de risco que também agora temos. Mas eu queria, para usar aqui uma parte de uma estrofe de Zeca Afonso, que a inovação saísse à rua. A inovação saiu à rua, democratizou-se, deixou de estar guetizada num departamento ou numa área mais sofisticada da empresa e antes pelo contrário. Inovar é uma coisa que também este ano criamos, um programa que é decidir inovar. Inovar é um interruptor, é um estado de alma, é um estado de espírito. E eu quis, como quero sempre, que formalizar a minha relação com os nossos trabalhadores. Nós somos, nas empresas que temos 100%, somos cerca de 1000 pessoas, e eu queria, de alguma forma, contratualizar isso, queria formalizar isso. Eu queria tornar parte do contrato a inovação. E o que eu fiz, que eu acho que foi a coisa mais disruptiva na minha vida empresarial este ano, foi dizer, meus caros, acabou-se a festa e a partir de agora todos os trabalhadores no seu horário de trabalho têm meia hora por dia, aqueles que são cerca de 600 trabalhadores que têm computador, têm meia hora por dia que têm por função ir à Caixa de Inovação, ao Fórum das Ideias, colocar novas ideias, colocar um artigo, discutir, parem e escolham a melhor meia hora por dia. E, portanto, nós cometemos depois um mecanismo de confirmação da ida à Caixa de Inovação e de cada um lá coloca e de cada um discute, temos depois um mecanismo da censura, que começa por ser social e dizer, epá, tu não estás a jogo e tens de vir a jogo. E, portanto, este é um processo que, digamos, para contratualizar a inovação, porque aquilo que nós temos de saber, fazer de saber aos nossos trabalhadores todos, é que nós dependemos de surpreender a concorrência. Nós dependemos de ter a capacidade de antecipar aquilo que vai ser consumido, já que não conseguimos. O sonho maior de qualquer companhia é influenciar o consumidor no sentido de ele consumir aquilo que nós queremos. Mas antecipar os seus desejos, ou como dizia um convidado da última reunião de quadros da DST do sábado passado, o professor Félix Ribeiro, é ter alguém à janela a ver o que é que se passa, ver o que é que se está a passar no mundo, ver as tendências e colar-nos. E se não houver esta abertura de espírito, esta tolerância ao erro, eu com o erro, sabe que eu fiz uma coisa, este ano também muito engraçada, com os trabalhadores de um nível mais abaixo, e que foi para as pessoas não terem problema nenhum em partilharem erros. Eu prefiro que partilhem os erros do que partilhem as vitórias. Eu lancei um concurso que é uma viagem às Caraíbas, para o erro que tivesse custado mais à DST. E, portanto, está lançado, está a haver contribuições e as pessoas vão ser premiadas por mostrarem o erro. E eu dizia-lhes mais, daqui a pouco, ainda este ano eu fui convidado, um convite de tipo cisne negro, que era imprevisível e, portanto, desse ponto de vista, dizer, convidar-me para apresentar um livro de um escritor, isso é um jornalista, um sociólogo, alguém das ciências sociais de outra área, agora um tipo que é engenheiro e que é da indústria da construção, digamos, isto vai ser bonito. Mas o que é certo é que, mais um desafio para dar exemplo, eu aceitei. Isto é a história dos erros e o problema dos erros. E então, aquilo é um livro que se chama Histórias dos Diabretes. E havia lá uma história que é de confessionário. E está aqui a causa das coisas, desta tradição judaico-cristã
num lidar com os erros e depois baixar a competitividade relativa das empresas do país. E qual é? Eu próprio, alguns de vocês também, fiz a primeira comunhão e antes de fazer a primeira comunhão eu tinha de me confessar para ir comungar. E o que é esse estado de ir confessar? É dizer ao padre e a uma pessoa só os meus erros. O padre pega numa esponja, apaga os erros, umas Ave-Marias, uns Padre Nossos, e eu volto a errar. Os nossos trabalhadores não sabem que a malta não tem padres na empresa e já não apaga erros e vão metendo debaixo do tapete, e depois isto é um problema diário. E, portanto, esta abertura de espírito, coloquem cá as ideias, coloquem cá os vossos erros e inovar. Não é só aquele fulano ou aquele. Faz parte do teu contrato. E, portanto, eu decidi inovar. Eu preciso de muitas ideias e muitas têm de ser muito estúpidas para surgir uma ideia que gere valor, mesmo do ponto de vista dos processos. Nós só estamos agora, eventualmente, não sei quem é, enfim, já devíamos ter começado há mais tempo, mas também a formalizar um balanço scorecard de chapéu para a empresa e depois N balanço scorecard por ali abaixo. Para formalizar, de facto, e para discutir, para questionar o que fazemos de uma forma muito aberta. Bom, é evidente que, com muita loucura que nós, enfim, que nós também passamos às pessoas graus de liberdade suficientes para não terem medo nenhum de expor eventuais ortodoxias, digamos, têm surgido, de facto, excelentes ideias. Algumas estão em curso, em fase de empresariação, e a adesão já não é uma questão de... É uma questão de mobilização. Eu ia dizer motivação porque eu fujo da motivação como o diabo foge da cruz. Quer dizer, eu substituí na empresa a palavra motivação por mobilização. E até tenho uma frasezinha na descrição de funções que diz assim: a DST não aceita a falta de motivação ou de outros estados de alma para o não cumprimento das funções acima descritas pelas quais me sinto remunerado. E eliminei, de facto, a falta de motivação na empresa. Foi assim uma coisa sagrada. E, portanto, isto é exército, é guerra. Pá, e eu não vou perguntar, que arma é que tu queres vir para a guerra ou não? Está ali um tipo, vamos fazer um intervalo para conversar, como dizia o Henrique Monteiro, quando a alta autoridade para as condições de trabalho foi lá agora à casa, e está-se a trabalhar até esta hora, e a gente interrompia a guerra. Não, é mobilizar, mobilizar, mobilizar. Muito bem. Obrigado. António Neto da Silva, da Prospaço, eu também referi na introdução uma afirmação que fez no sentido da retoma, ou do retorno, neste caso, que o investimento no setor espacial dá à economia portuguesa. Gostaria que nos tentasse ajudar a perceber um pouco o porquê desse duplicar do retorno do investimento feito nesse setor e, por outro lado, gostaria de colocar uma questão que é, todos já, de uma forma unânime, falámos sobre inovação, sobre o conhecimento, é chave para todas as organizações, mas parece-nos que também há, e se calhar especialmente pode-nos dar uma visão mais interessante nessa perspectiva, que é o registar das patentes, ou seja, o conhecimento que efetivamente é gerado nas organizações, depois de que forma é que ele se salvaguarda esse investimento que se fez ao serviço, obviamente, de cada uma das empresas que o faz. Bom, em primeiro lugar, queria felicitar a APDC, porque isto é devido, na pessoa do meu amigo, o professor Rogério Carapuça, pela realização deste seminário. E para não dizer mais, vou-lhe dizer que há muitos anos não me lembro de estar 2 dias a tempo inteiro num congresso, e neste vou estar. Portanto, não é preciso dizer mais nada sobre esse assunto. Depois dizer que ontem tive uma grande alegria. Ontem fui a Paris a uma reunião, fui no avião das 6 da manhã, a uma reunião do Comitê de Política Espacial da Eurospace, da Associação das Indústrias do Espaço Europeia, que somos membros, e quando estava a chegar a Paris, em Clé, na autoestrada, aquilo que me saltou mais à vista foi o enorme painel da Renova, num prédio com uma visão fantástica. A única coisa que ainda tentava medir-se com a Renova era, de facto, o reclame luminoso da Samsung num prédio do outro lado. E o mesmo me aconteceu também há algum tempo atrás, já não sei em que aeroporto mundial, quando passei e vi a FASEC dizendo que estava a implementar-se nos Estados Unidos, com uma grande fotografia da fábrica que estava a fazer nos Estados Unidos. E, portanto, primeiro, estas palavras de orgulho
em Portugal e naquilo que as empresas portuguesas fazem e naquilo que os portugueses fazem. Em segundo lugar, dizer-lhe que, de facto, a indústria espacial é ainda uma indústria pequena em Portugal. Mas é uma indústria que tem um efeito multiplicador sobre a economia, este é um conceito económico, de superior a 2. Esse valor de 2 resultou de um estudo feito pelo Ministério da Indústria e Tecnologia, ainda socialista, portanto, do governo anterior, entregue a uma empresa que chegou à conclusão que, de facto, o efeito multiplicador sobre o rendimento nacional do investimento de €1 era superior a 2. E nós temos como referência países como, por exemplo, a Noruega ou a Holanda, onde esse retorno se aproxima de 4. E por isso eu lhe posso dizer muito à vontade que o retorno é superior a 2, entre 2 e 4, não sei exatamente onde, porque isso é preciso fazer estudos mais apurados para lhe poder dizer. Depois dizer que a indústria do espaço tem uma grande vantagem. Por um lado, chamar a atenção para o Instituto Superior Técnico, onde nós vamos buscar a maioria dos nossos engenheiros doutorados em engenharia espacial. Em segundo lugar, dizer que o facto da indústria do espaço existir faz com que muitos daqueles que custaram a Portugal milhões para serem formados, licenciados, mestrados e doutorados, ficam em Portugal a produzir mais-valia, em vez de estarmos nós aqui a financiar para eles irem produzir mais-valia para outros países. Portanto, trata-se de uma das indústrias que mantém em Portugal a massa cinzenta e muitas vezes vai mesmo buscá-la. Nós fomos buscar muita gente à Agência Espacial Europeia e a outras entidades na medida em que conseguimos ser interessantes e o regresso ao país é sempre uma coisa que agrada às pessoas de massa cinzenta quando têm condições para desenvolver o seu trabalho no país. É, por outro lado, também uma indústria, o tipo de indústria nas quais, não é a única, é preciso apostar. É uma indústria, eu sou economista e se houver algum palavrão depois posso esclarecer, mas é uma indústria de alta elasticidade de rendimento da procura. O que quer dizer que quando a procura mundial aumenta, ou se quiserem, quando o produto interno bruto mundial aumenta, aquilo que se compra de espaço é proporcionalmente muito mais do que aquilo que acontece, por exemplo, na agricultura, como sabem, nos bens agrícolas. À medida que o rendimento mundial ou pessoal aumenta, nós gastamos proporcionalmente menos, o que é natural, não podemos comer na mesma proporção em que aumentamos o rendimento. E, portanto, é neste tipo de indústrias que é preciso Portugal apostar. Tem uma outra vantagem, é uma indústria praticamente 100% exportadora. Os nossos grandes clientes são a Agência Espacial Europeia, de longe o maior, a NASA americana, e temos, muitas vezes, trabalhos também para outras entidades e permite fornecer ou começar a fornecer, por exemplo, o grupo em que estou inserido tem um satélite à volta da Terra que pelo terceiro ano consecutivo, ganha a informação ao Departamento de Agricultura americano, a informação sobre a evolução da agricultura americana. Nós todos os 15 dias damos informação sobre a evolução do crescimento das plantas para que o governo americano que faz isto como deve ser, calcule qual vai ser a colheita e veja de que forma os preços mundiais podem evoluir na medida em que são um grande fornecedor mundial e preveja também qual é o nível de importações que é necessário fazer. Trata-se, portanto, de uma indústria específica, ainda pequena, queremos desenvolvê-la, mas é uma indústria que tem a ver com aquilo que é também chamado observação da Terra. E este ponto eu acho que é extremamente importante. Nós andamos no dia a dia todos muito preocupados, obviamente, na nossa relação com os bancos, obviamente na crise financeira, obviamente na crise europeia, mas há uma crise muito mais profunda, que essa é que é verdadeiramente relevante, embora, obviamente, as pessoas andem a assobiar para o ar a nível de instituições internacionais, ou nós próprios, porque é incómodo, e o grande problema que se põe à humanidade é manter a possibilidade de vida na Terra nos próximos 20 ou 30 anos. Nós corremos um risco sério, muito sério, de não podermos manter-nos na Terra e criarmos condições
para que o próprio planeta se livre de nós. E aí é preciso termos consciência que nós temos um planeta, que é um planeta finito, que a ideologia ocidental é uma ideologia de desenvolvimento tecnológico e nós temos a sensação que mandamos na natureza, que temos a natureza condicionada. Mas as coisas não são assim. Lembro uma coisa muito simples. Um pequeno vulcão na Islândia acabou com o nosso modo de vida durante uns dias. É um pequeno aviso. E, obviamente, não seremos nós a dar cabo do planeta, mas se nos excedermos, o planeta dará cabo de nós. O planeta tem uma característica interessantíssima. É capaz de renovar os recursos. Mas, se nós lhe dermos tempo para renovar os recursos, nós começamos a ter problemas no domínio das pescas, por exemplo. Se quiser, eu paro aqui e fico depois para outra fase. Obrigado. Eu ia agarrar exatamente nesse... A observação da Terra permite dar indicações sobre todos esses indicadores, salinização, avanço da desertificação, etc. Certo. Enfim, eu iria agarrar nesse tema. Nós começámos aqui a conversa muito numa lógica de inovação e conhecimento, de geração de conhecimento. Depois esse conhecimento pode dar resultado numa lógica de produtividade ou, efetivamente, acrescentar valor, mas agarrando nesta tónica que deixou aqui o Dr. António, da sustentabilidade. Ou seja, no caso da EFASEC, professor João Bento, e agarrando também aqui o título do nosso debate, a Revolução Digital da Indústria, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é, sabendo que uma das áreas de forte investimento da EFASEC nos últimos anos tem sido a componente da energia, transformando, em alguns casos, até processos analógicos em processos digitais, queria que linkado com esta questão da sustentabilidade, gostaria que nos partilhasse connosco algumas dessas experiências da EFASEC. Esta conversa é como as cerejas, não é? Nós agora podíamos nunca mais daqui sair. Eu, em boa verdade, queria aproveitar a sustentabilidade para responder sobre problemas de outra maneira. Mas, não tanto do ponto de vista de preservação da terra, não é que não tenha o maior respeito por esse tipo de preocupações, e revejo-me nos comentários que o António faz. No nosso caso, porque é que a revolução digital, que eu, aliás, já tinha dito, acho uma expressão, enfim, de tão audaciosa que quase se torna ridícula, em que medida é que isso para nós esteve associado num ou noutro momento da nossa vida à sustentabilidade, porque de algum modo representa a sustentabilidade de algumas linhas de negócio que nós temos. O exemplo mais óbvio que podia partilhar convosco era quando há muitos anos atrás, estava eu longe de imaginar que um dia podia estar a fazer isto, estava aliás curiosamente na escola que veio a apoiar a EFASEC a iniciar, digamos, a revolução digital no domínio das proteções e da automatização dos sistemas de energia. O que a EFASEC fez foi, numa fase muito precoce, tentar avaliar qual é que era, um pouco como aconteceu nas telecomunicações, digamos, aí sim com a revolução digital, no fundo, como é que se podia, através de dispositivos, enfim, no essencial de natureza eletrónica, passar a gerir quer a rede de distribuição, quer a rede de geração, de forma razoavelmente automatizável e automatizada, recorrendo a mecanismos de controle não analógicos e, portanto, digitais. E foi o facto de ter, neste caso, com o técnico desenvolvido uma interação, curiosamente é praticamente o único caso de muito sucesso de interação entre o técnico e a EFASEC, porque a EFASEC é uma empresa do Porto e, portanto, o seu parceiro de conhecimento diferencial é a FEUP, o que, aliás, me proporciona a mim, que sou do técnico, sou professor do técnico, piadas, e também sou do Benfica, portanto, piadas recorrentes com os meus colegas do Porto. No fundo, foi uma interação de natureza quase exploratória, a propósito de avaliar qual é que é o potencial da eletrónica e das prestações digitais, que fez com que a EFASEC, e neste caso penso que com a REN, se tenha feito a primeira subestação totalmente digital da história da humanidade. Dito assim, fica bastante épico e, portanto, eu gosto de dizer desta maneira. Portanto, no nosso caso, isto é um exemplo interessante porque casa aqui várias das coisas que se cruzaram aqui já na conversa. Por um lado, porque é construir valor económico em cima de conhecimento, neste caso conhecimento que estava essencialmente na escola, e em que havia uma oportunidade de negócio que a escola não era capaz de identificar, mas que uma empresa portuguesa, neste caso a EFASEC, identificou. E, por outro lado, porque foi também esse salto do analógico para o digital que permitiu criar uma linha de negócio, que é hoje, digamos, enfim, o core de uma das nossas principais linhas de atividade, a linha de automação de sistemas de energia, que representa talvez, enfim, 10 a 15% do nosso negócio,
e em que temos um conjunto de soluções que são, enfim, bastante pioneiras, nomeadamente no domínio agora da automatização de sistemas de energia na gama, sei que é um painel sobre energia, portanto não vou estar a estragar, digamos, o tema desse painel, mas sobretudo na gama da baixa tensão, portanto, da vastos postos de transformação, em que as redes hoje são redes muito pouco inteligentes. Enfim, é uma conversa que tivemos previamente, só para ilustrar o que isto quer dizer, se um de nós deixar de ter energia elétrica em casa, porque uma escavadora qualquer fazer uma obra na rua, um cabo de energia, a distribuidora só sabe quando começar a receber telefonemas. Portanto, exceto em zonas muito, enfim, distintas do país, hoje em Évora temos isso já resolvido, com o projeto Smart Grids de Évora, em boa verdade as distribuidoras não são avisadas, não é possível nem identificar, não é possível fazer, digamos, rebooting, nada disso. E, portanto, isso está a ser feito agora também, justamente para ilustrar como é que investimento em conhecimento, e neste caso, enfim, carregar com tecnologia de ICT, digamos, um domínio que era um domínio, sobretudo analógico, permite trazer sustentabilidade a uma empresa que basicamente cria novas linhas de negócio e permite estar em frentes de negócio que anteriormente não existiam. Eu só vou dar, já que se falou nos Estados Unidos, fazer aqui só não digo uma correção, mas um esclarecimento. A Efacec já está nos Estados Unidos há muito tempo, já temos negócios nos Estados Unidos há muitos anos. O que fizemos em 2010 foi construir uma fábrica de transformadores de potência, e curiosamente em 2008 tínhamos comprado uma pequena empresa de automoção em Atlanta. Agora nós estamos nos Estados Unidos a exportar para os Estados Unidos há muitos anos. E também temos um perninho no espaço, nós fazemos 4 milhões de euros para a ESA, o que não nos deve colocar mal no ranking nacional do espaço. Hardware. Muito bem. Engenheiro José Teixeira, dado que, e seguindo aqui as palavras do professor João Bento, uma das maiores apostas nos programas de apoio da Comissão Europeia tem sido a parte de conectividade do Internet of Things. E muito também ligada ao outro conceito, que é as fábricas do futuro. De que forma é que a DST tem acompanhado estes temas e tem sustentado também o seu desenvolvimento do seu negócio nestas duas tendências? Esse é um tema que modificará, de facto, o sucesso, ou acelerar o sucesso do grupo. E nós, à janela, há uns anos, olhamos e decidimos, por via de um alinhamento com aquilo que seria básico, que é a tendência do mundo, digamos. Produtos e serviços derivados da economia do ambiente. Foi assim. O mundo está a girar em torno da sustentabilidade. Não vai inverter o sentido. Haverá uma crise, mais outra crise, diminuirá a velocidade, mas inverter o sentido não há. De maneira que, desde há uns anos, esta parte, há 7 anos, há 12 anos entramos nas energias renováveis, nas eólicas, depois no fotovoltaico, uma fábrica de painéis fotovoltaicos, depois na hídrica, depois entramos nos negócios da água, comprando uma empresa municipal em Braga, 49%, que tem a cadeia de valor toda do ambiente, tem a captação e, portanto, tem a alta, tem o tratamento, a elevação, a distribuição, os resíduos, o saneamento em alta e em baixa, toda a cadeia de valor, e depois acabamos por comprar a Aquapor e, portanto, tornar-nos líderes em Portugal deste setor do ambiente. Mas hoje, embora Portugal tenha uma sofisticação muito grande, em 1996 nós tínhamos o país a arder com lixeiras a céu aberto, hoje as lixeiras foram seladas, em 96 começou o processo de selagem das lixeiras, de abertura de novas, impermeabilização, hoje estamos numa fase onde o biogás é utilizado como subproduto e produz energia elétrica, existe uma tarifa e, portanto, há aqui, digamos, uma contribuição clara para esta ideia de descarbonizar a economia, como este Ministro tem falado e muitíssimo bem. Mas, por outro lado, estando nós à frente até de forma comparada com outros países, estamos a outro nível, e não vou falar das ciniculturas, nem das queijarias, nem dos cortumes, nem das adegas, nem das vacarias, que é um tema que tem de ser resolvido e está em curso a resolução. Nós próprios fazemos parte desse projeto de solução, mas temos outras áreas que, de facto, estamos na pré-história. E todos vocês conhecem esta pré-história e lidam com esta pré-história. É o tema do rei vai nu e nós dizermos assim, isto sempre foi assim, o que é que se há de fazer? Existe muito o sentimento pelo lado da economia de muitas coisas óbvias que as fazemos porque sempre as fizemos e depois não temos uma atitude de ruptura com o status quo. O que é que nós, quando nós entramos neste processo da gestão de sistemas de água, o que é que nos deparamos? Vocês são todos consumidores de água, de certeza muitos são nossos consumidores, e eu tenho uma série de leitores para ir à vossa casa ler os contadores da água. E se algum de vocês não me paga,
eu mando-lhe uma carta e depois a carta chega, vocês não me vêm pagar, eu tento ir à vossa casa fechar-vos a torneira e vocês têm o contador lá dentro e eu bato com o nariz na porta. E depois, desesperado, abro uma cova no passeio quando eu não descubro a válvula. E depois eu corto a água, vocês ficam sem água, vocês vêm reclamar, depois, passado umas horas ou 2 dias, eu vou ligar a água. E isto é o status quo. Se eu não pagar, não quero fazer publicidade nem ao meu às duas, se eu não pagar, eles cortam-me instantaneamente. E é aqui que nós estamos. Nós candidatamos à Comunidade Europeia um processo que já iniciamos de contadores de leitura remota, portanto não há contadores de leitura humana, digamos. Temos o problema da conectividade e é aqui que entra esta geração do que está a acontecer em Portugal, da virtualidade, desta comunicação simétrica por via da fibra óptica e dos grandes investimentos que estão a ser aqui feitos. Grandes desafios estão em cima da mesa. Mais uma vez estamos à frente do nosso tempo comparado com o mundo. Já o estávamos na área do ambiente, na área das renováveis e não podemos desmobilizar dessa marca poderosa que é o fator ambiente, nós estarmos à frente, de facto, do nosso tempo. E aqui, nesta área, o que é que nós queremos? Já em Braga, por exemplo, temos 50 e tal mil contadores. Mas agora estamos num projeto de uma válvula de corte. Uma válvula de corte que vai dar às pessoas informação sobre, além de nos dar essa facilidade, de no SMS dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, pague lá a água, eu posso dar-lhe o pH, a dureza e ter um sistema de anti-intrusão. Ou seja, a água não está com qualidade, bloqueia, a válvula bloqueia o contador, não deixa passar. Há um ato de terrorismo qualquer num depósito. E, de facto, isto é um estado de arte que mudará o paradigma e refletir-se-á, de certeza absoluta, depois na tarifa, porque vamos ter um custo muito, muito menor de passar deste local de pré-história num tempo de alta sofisticação. Estamos, no outro lado, de facto, com a importância da infraestrutura que é a fibra óptica, que vai ser o facilitador. A candidatura que fizemos é multipaís e, portanto, fizemos com tecnólogo inglês. E o projeto prevê a construção de uma fábrica em Portugal, tem uma utility, que no caso é eslovena, tem algumas universidades portuguesas, enfim, é um projeto que mudará e estamos a muito pouca distância de ter um projeto que ainda não está ninguém no mundo a fazê-lo de forma concreta e onde se possa replicar. E vai ser, enfim, o IDI na sustentabilidade. E isso vai, de facto, depois permitir que o grupo transacione este conhecimento, nomeadamente para os países em desenvolvimento, porque aí estão ainda, digamos, num estado de arte completamente inferior ao nosso. É uma grande oportunidade. É neste sentido que nós estamos a aproveitar a nossa entrada na economia da conectividade, se quiser. Muito bem. Podemos afirmar então que somos early adopters também nessa perspectiva, ou pelo menos esperemos ser, para depois conseguir transacionar esse conhecimento e esses serviços, que é muito interessante. A aprendizagem deve ser sempre feita aqui, no nosso país. Claro. Saltando para o tema cliente, gostava de endereçar aqui uma questão ao engenheiro Paulo Pereira da Silva, que é, sendo a Renova uma empresa maioritariamente B2B, não é? Portanto, sendo que tem uma pequena percentagem do seu volume de negócio que também já é B2C, muito através da sua loja online, a questão que lhe colocava é de que forma é que os padrões de consumo e a alteração desses padrões de consumo em loja, tal como o engenheiro José Teixeira falava, portanto, o conceito de estarmos à janela a perceber o que é que está a acontecer de facto no cliente final, de que forma é que isso influencia a vossa estratégia de produto? Eu acho que é importantíssimo, porque nós temos que gerir, eu diria, duas ordens de problemas. Por um lado, o problema do cidadão, das necessidades do cidadão, e, por outro lado, o problema das necessidades do meu cliente. Portanto, todo o nosso trabalho é conseguir satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nós, na maioria daquilo que vendemos, só conseguimos chegar ao cidadão através do nosso cliente. Portanto, há que gerir as duas coisas. O comportamento, os consumos, o que se passa na loja, ou o que se passa na vida das pessoas em geral,
tem uma importância muito grande. E eu diria mesmo que tudo o que nós temos conseguido, do ponto de vista de internacionalização da marca, tem vindo de conseguir, de alguma forma, ir à frente e conseguir ter uma visão de quais são as tendências de consumo, quais são as tendências que existem e propor uma solução, propor produtos, propor serviços que possam corresponder a essas necessidades que existem. Portanto, acho que é extremamente importante. E aqui eu acho que há várias coisas que para mim são questões de fundo e que são muito importantes, algumas foram faladas aqui, que têm essencialmente, para mim, nós estamos a atravessar um tsunami tecnológico que tem uma influência brutal na nossa vida de todos os dias, não vale a pena dizer nada, mas essa vaga de fundo eu acho que tem uma importância enorme. Eu acho que as questões demográficas têm um peso brutal e muitas vezes nós não estamos atentos a elas. E às vezes em Portugal está-se muito a falar da crise e das coisas que se passa aqui, não se está a ver o que é que vai ser no próximo futuro. E não são previsões, são certezas, porque os nascimentos que existiram agora não vão ser alterados. Portanto, as questões demográficas são questões importantíssimas. Eu acho que estão muito ligadas às questões da sustentabilidade. Foi faladas aqui, se calhar não sei se estão na origem, por muito politicamente incorreto que seja dizê-lo, mas elas estão ligadas. Eu acho que hoje em dia há uma mobilidade da criação de riqueza e eu diria da riqueza, que é brutal também e que também tem uma enorme influência no nosso dia-a-dia. Portanto, eu acho que é extremamente importante estar atento a todos estes factos para o desenvolvimento dos nossos negócios e, tanto quanto possível, tentar ir à frente e tentar arranjar soluções que façam sentido. Foi aqui referido há um bocadinho, se me permite dizer um bocadinho, que eu acho que tem alguma importância, que falou aqui em patentes. Eu acho que para nós, neste momento, isso começa a ter alguma importância, nós Renova, porque sendo uma empresa portuguesa muito pequenina, com concorrentes que são gigantes, internacionais, é muito importante proteger, seja as nossas marcas, seja a nossa propriedade intelectual, daquilo que existe. E esse aspecto é um aspecto que eu acho que é relevante. É relevante para que ninguém possa fazer coisas que são de nossa propriedade, mas também é relevante para nos proteger como defesa de ataque de terceiros. E esse aspecto é um aspecto importante. Eu acho que seria bom, porque se calhar até nos fundos que existem, nos fundos estruturais que existem, penso que a propriedade intelectual não está muito bem vista para as empresas, não está muito bem definida. Era importante que, no futuro, esse aspecto fosse importante, porque também acho que a riqueza, às vezes, dos países está muito ligada à detenção ou não detenção de marcas. E ao conseguir ter esse valor que vem da propriedade intelectual e do que faz criar a riqueza. Muito obrigado. Dr. João Miranda, sendo esta a produção centrada no cliente de facto uma das grandes tendências, acredito, para o setor agroalimentar, isto também é verdade, de que forma é que a Frulac, também sendo à semelhança da Renova, uma empresa maioritariamente B2B, como é que consegue gerir estas alterações de padrões de consumo versus forecasts que necessariamente vocês fazem? De que forma é que gerem este impacto destas alterações nos padrões, que é uma informação que vocês têm através dos distribuidores? De que forma é que vocês ultrapassam no dia-a-dia esta questão? Deixe-me primeiro de tudo fazer um prévio enquadramento daquilo que é o agroalimentar, se me permite. E não queria dizer que vocês não conhecem o que é o agroalimentar. O agroalimentar é algo muito, muito complexo. Algo muito mais complexo do que o consumidor e as pessoas imaginam. E até o próprio Estado se aliou muito do agroalimentar durante décadas. E eu fico contente porque nos últimos 3, 4 anos nós vemos que o agroalimentar português verdadeiramente parece que também foi reconhecido e é reconhecido que nós temos em todos os subsetores da fileira empresas
fantásticas e ao melhor nível que pode haver em termos internacionais. Aliás, também esta preocupação até se pode também avaliar pelo facto da preocupação do Estado em colocar um secretário de Estado da alimentação, coisa que não me recordo de ter visto, e da investigação também. Ou seja, uma vez mais, o agroalimentar também, digamos, parece que foi colocado no patamar correto. Nós na verdade, conseguimos estar neste mercado B2B de uma forma, digamos, como eu disse há pouco, antecipando sempre, ou tentando sempre antecipar aquilo que nós entendemos que vão ser as necessidades e as exigências dos nossos clientes e também do próprio consumidor. Uma empresa portuguesa ter a capacidade a ousadia de querer ser global no agroalimentar, digamos que é preciso, na verdade, nós termos a coragem de impormos e demonstrarmos que somos verdadeiramente capazes de fazer. E isto faz-se com um percurso, e um percurso que, quando se fala, por exemplo, de inovação, a Forlate tem o seu sistema de inovação certificado, de gestão de inovação certificado. Tem, digamos, eu diria que um ecossistema, um ambiente que, no final de contas, recebendo os seus clientes B2B, tem todas as condições para, no mesmo dia, desenvolver e conceber produtos alinhados com aquilo que é o próprio mercado. Temos o lado do conhecimento do mercado através das nossas estruturas de marketing, temos o lado daquilo que é a produção de conhecimento e a interação com as diversas universidades portuguesas e internacionais, com aquilo que é a nossa estrutura mais de inovação, e temos aquilo que é a gestão de projetos e de desenvolvimento mais de curto termo, onde nós temos a nossa estrutura de desenvolvimento de aplicações. Tudo isto é necessário para responder a um cliente no agroalimentar, dentro daquilo que é o B2B. Mas isto é o elementar. Como é elementar, por exemplo, sermos certificados, por exemplo, numa coisa que se falou agora aqui, há pouco, dentro daquilo que é responsabilidade social e sustentabilidade. Nós até em Marrocos temos essa mesma certificação, para além de muitas outras que somos, na verdade, obrigados a ter. Na verdade, ter a capacidade de chegar mais longe, nós temos que ter também a ousadia, como disse há pouco, de investir em coisas que demonstrem e evidenciem que somos capazes. A Forlate tem hoje, por exemplo, a melhor fábrica da Europa, considerada por aquilo que são os nossos maiores clientes, são as multinacionais da área alimentar. A melhor fábrica da Europa de preparados de fruta está na Covilhã e é da Forlate. E por isso é esta notoriedade que vai sendo ganha também com demonstrações constantes de capacidade, de competência, mas tem que ser transversal à organização. Nós, há cerca de, talvez 10 anos atrás, mudamos um pouco a nossa postura perante aquilo que é o mercado, a nossa forma de interagir com o mercado. Os clientes ou os fornecedores no B2B normalmente ficavam na expectativa de receber um briefing ou de receber, digamos, um desafio para nós fazermos um trabalho de desenvolvimento. E nestes últimos 10 anos nós invertemos tudo isto. E por isso é que criamos a nossa própria estrutura de vigilância sobre o mercado e a nossa própria estrutura de vigilância sobre os nossos clientes, que fosse, na verdade, capaz também de ser proativos. E para dar um pequeno exemplo e um pequeno número, nós hoje, 60% dos novos produtos que são lançados são proatividades da Forlate. Ou seja, nós conseguimos hoje substituirmos àquilo que são as estruturas de desenvolvimento e de marketing das grandes multinacionais dentro da área alimentar. E é um bocado desta forma que eu acho que nós também, digamos, temos que nos impor perante o mercado, mudando também a nossa forma de estar e de interagir. Para vos dar uma ideia, e uma vez mais, é esta a realidade do agroalimentar,
Nós hoje temos ciclo de vida cada vez mais curto dos produtos e nós perdemos por ano cerca de 12% do nosso volume de faturação. Porquê? Fim de vida do produto e por isso não temos a capacidade de repor com um produto alinhado exatamente com aquilo que são as expectativas do consumidor e irmos mais longe, ou seja, nós temos que recuperar estes 10% a 12% por ano e ainda temos que crescer e suportar esse crescimento. Por isso, respondendo de uma forma mais focalizada sobre a sua questão, ou seja, como é que nós respondemos também de forma mais assertiva, mais eficaz àquilo que é um mercado de consumo volátil, porque sabemos que se este verão de São Martinho, por exemplo, tem impactos tremendos naquilo que é o nosso planeamento de produção, logicamente que também nós há vários anos que integramos dentro daquilo que é a nossa estrutura, a nossa organização, nós temos um departamento de sistemas de informação, temos uma estrutura com 7 pessoas que, na verdade, desenvolveu e que vai mantendo, digamos, o update de diversos softwares de gestão mais focalizados dentro daquilo que é a nossa atividade e hoje estão pendurados no SAP, que, no final de contas, faz a integração com as diversas unidades que temos no exterior. Na África do Sul, França, Marrocos e nos Estados Unidos, esperamos no próximo ano. Muito bem. Obrigado. Saltando para o último tema aqui do nosso debate, até porque temos cerca de 30 minutos, sendo este o tema da localização / internacionalização, eu gostava de colocar aqui ao Dr. António Neto da Silva a seguinte questão. Seguramente que o setor espacial pode contribuir muito para a melhoria da imagem do setor das atividades de investigação e desenvolvimento que é possível fazer em Portugal. Portanto, assumindo isso como um pressuposto, aquilo que eu gostava de perceber é como é que estas pequenas empresas que compõem essencialmente este setor conseguem passar esta imagem para fora de Portugal e de certa forma, atrair aquilo que são projetos europeus e internacionais para serem desenvolvidos em Portugal. Eu confesso que nós estamos muito mais preocupados em sermos reconhecidos do que passar imagem. Nós nem para dentro de Portugal passamos imagem. Fomos obrigados o ano passado, de facto, a fazer um trabalho muito aturado e longo de lobby, porque havia a intenção do Governo, na sua primeira, na chegada às cadeiras, de, pura e simplesmente, deixar de estar ou pertencer à Agência Espacial Europeia. Depois conheço o problema de, garantindo que ficavam, ainda tinham que subscrever alguns programas opcionais, porque senão não haveria trabalho para se fazer. E isso conseguimos. Mas foi a primeira vez que a indústria do espaço teve que dar imagem, dar entrevistas, para sensibilizar os homens políticos a não cometer o erro, que seria gravíssimo, obviamente, de sair da Agência Espacial Europeia. Portanto, nós estamos muito mais preocupados em ser reconhecidos, em fazer as coisas bem. E posso lhe dizer que há empresas portuguesas que são absolutamente líderes a nível internacional e a nível europeu. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, no domínio do voo em formação de satélites. Às vezes é preciso pôr os satélites a voar lado a lado para tirar fotografias mais largas. Para tudo que é voo de formação de satélites, a Agência Espacial Europeia já não faz concursos, entrega a uma empresa portuguesa. Porque é, de facto, a única que sabe fazer isto. E isto é verdade também para outras áreas. Este é um exemplo concreto. É assim que se passa a imagem. Se falar com pessoas da Agência Espacial Europeia e lhes falar na indústria em Portugal, eles dizem que é tão boa como a indústria em qualquer outra parte do mundo. Eu já há bocado lhe disse também que damos as imagens, toda a informação sobre a agricultura dos Estados Unidos é dada a partir de uma empresa que está em Portugal. E, portanto, temos um caso concreto em que o líder mundial da tecnologia, mas muito avançada em relação a todos os outros, compra um satélite que pertence à única empresa fora dos Estados Unidos e empresa privada fora dos Estados Unidos que tem o satélite, compra-lhe as informações. E, portanto, é assim que nós firmamos. Nós não acreditamos que a imagem de alguém ou de alguma coisa, tirando os políticos puros,
se possa fazer sem trabalho sério ou sem substância. Pode-se fazer, mas não dura muito tempo. E nas empresas nós precisamos de tempo para isso. E depois estamos sempre muito preocupados a ver quais são os setores que são os setores de futuro. Os setores que vão ser absolutamente necessários para a humanidade. Eu dou-lhe alguns exemplos. Por exemplo, a questão dos mares e oceanos. 71% do planeta não é aproveitado praticamente, a não ser para a pesca. Os mares e oceanos são 71% do planeta. Não se faz qualquer aproveitamento. Eu estou a dizer aproveitamento, não estou a dizer exploração, porque quero marcar bem que aquilo que é preciso fazer é aproveitar e não explorar, porque senão temos o futuro comprometido. Nós, além disso, somos, umas vezes somos nono, outras vezes somos décimo, e ainda não percebi muito bem qual é o verdadeiro, mas não interessa, a diferença não é grande. Nós somos o nono ou o 10º maior país do mundo. Quando eu digo isto, as pessoas riem-se. Mas se incluirmos a zona económica exclusiva, ou seja, a zona de mar sobre a qual nós temos a soberania, nós somos ou o nono ou o 10º país do mundo. E é preciso olhar para isto. Investir em tecnologias, investigação, desenvolvimento, inovação, que permitam aproveitar 71% do planeta, quando a parte terrestre está completamente sob stress, é uma área que nos interessa imenso. Nós estamos interessados em informar sobre a salinidade do mar, o aumento de salinidade ou a diminuição. Estamos interessados em informar sobre barcos que andam a lavar os porões de petróleo em águas portuguesas. Estamos interessados em falar sobre desastres naturais ou humanos que prejudiquem esta área. Mas, portanto, nós em Portugal temos que começar a olhar para aquilo que temos e ter consciência daquilo que temos. E, portanto, mares e oceanos é fundamental. Um outro ponto que já vi que há aqui empresas, inclusive no painel, que estão a fazer é o da segurança alimentar. Nós temos empresas portuguesas, por exemplo, para os agricultores do Vale do Sorraia, a dizer-lhes continuamente, atenção, que a área X dentro das coordenadas Y está mal regada, a produção está a apodrecer. Atenção que a área Z entre as coordenadas W e beta está demasiado regada, a cultura está a apodrecer. Podemos nós imaginar o que é que se pode fazer a partir do espaço para um aumento da produtividade baseado em coisas tão simples quanto não reguem tanto naquele setor e reguem mais no outro setor. Segurança alimentar. É um setor que nos interessa. Um outro setor é a prevenção e o aumento da resiliência aos desastres. Os desastres naturais são cada vez mais numerosos e mais intensos. Há tanto a fazer para proteger cidades costeiras, áreas de turismo. Isso interessa-nos, é nisso que nós estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar nos problemas da água. Nós hoje temos conflitos com o petróleo. Temos uma geopolítica internacional baseada em conflitos para manutenção, para garantia de energia proveniente dos fósseis. Nós estamos interessados na água. A água é o elemento das grandes guerras do futuro, dos grandes conflitos do futuro, com uma diferença para o petróleo. É que nós não teremos exatamente a mesma civilização sem petróleo, mas vivemos sem petróleo. Mas não teremos qualquer civilização sem água. E, portanto, interessa-nos a nós estar permanentemente focados nas oportunidades de investimento no sentido de preservar o mais possível, de melhorar a qualidade, de reciclar os resíduos, etc, etc. Estamos muito interessados num outro ponto, cidades inteligentes. Há um enorme investimento a fazer, grandes oportunidades no desenvolvimento de cidades inteligentes. 70% da população mundial vive nas cidades. Não há futuro sem resolvermos esta questão. O outro é a mobilidade. Os transportes hoje consomem 60% do petróleo e emitem 26% do CO2. Portanto, nós temos que desenvolver tecnologias, temos que investir, a FASEC está a investir, muitas outras empresas portuguesas estarão a investir nesta área, no sentido de aproveitar as grandes oportunidades. São oportunidades inelutáveis. Nós não vamos fazer uma campanha de marketing para criar uma necessidade que não existe. Estas áreas são necessidades que existem. São necessidades inelutáveis. Temos a questão da energia, não falo mais, o João Bento já falou sobre esta questão que é absolutamente fundamental.
A personalização dos cuidados de saúde, à medida que a população envelhece e que os orçamentos na União Europeia, 9,6% dos orçamentos dos países da União Europeia já é gasto em cuidados de saúde. É absolutamente incomportável. É preciso desenvolver tecnologias que permitam autocuidados e que permitam cuidados muito mais baratos. A questão dos desperdícios. Os desperdícios têm que ser tratados como um recurso. Qual é a diferença entre o ferro extraído de uma mina e o ferro que já foi transformado e que pode ser fundido de novo e servido de novo como matéria-prima? Os desperdícios têm que ser vistos como recurso. É isso que a nós nos interessa. E ver onde é que estão as oportunidades de investimento nestas áreas. E, finalmente, aquilo que diz respeito às TICs. As TICs são, eu quando estou a falar destes setores, estou a falar fundamentalmente da aplicação das tecnologias de informação e comunicação e das tecnologias espaciais a estes setores, porque tem que se cruzar. Aliás, há uma grande visão neste Congresso. Foi pela primeira vez, tanto quanto percebi, são chamados os outros setores para entrecruzar, porque obviamente em todas estas oportunidades que eu citei, são as tecnologias da informação, da comunicação, as tecnologias espaciais, que são fundamentais para conseguirmos identificar, investigar e desenvolver produtos, sistemas e atitudes que permitam resolver estes problemas. Já agora, para terminar, dizer o seguinte: eu estou absolutamente convencido. Uma coisa é um facto. Os milionários, os homens de grande sucesso do fim do século XX e início do século XXI, foram os que desenvolveram as TICs. Os Bill Gates, etc, etc. Os milionários da primeira metade deste século vão ser aqueles que consigam desenvolver e implementar tecnologias amigas do ambiente que permitam continuarmos a crescer a nível mundial sem consumo excessivo de recursos. É aí que está a grande oportunidade. E espero que haja muitos potenciais, com outro nome, Bill Gates, nesta área das tecnologias do ambiente, nesta sala. Pensem nisso. Obrigado pelo repto, Dr. António da Silva. Professor João Bento, sendo a EFASEC claramente um dos exemplos a olhar para, do ponto de vista do processo de internacionalização que a empresa conseguiu em cerca de 20, 30 anos, o que lhe gostaria de perguntar é até que ponto é que foi importante obter referências internas para que depois pudesse vender ou revender essa experiência / conhecimento lá fora. Já hoje me referi a isso, para responder da forma mais direta possível, foi decisivo. A nossa missão, tal como reescrita recentemente, há 2, 3 anos, já comigo em EFASEC, portanto há menos de 3, é sermos o parceiro preferencial dos nossos clientes. A EFASEC está claramente no setor transacional de economia, mas a alimentar o setor não transacionável. Os nossos clientes são utilities, enfim, já referi, ou de metropolitanos, ou de ferrovia, ou de geração, ou de distribuição, ou de transmissão de energia, ou de ambiente, e, portanto, são parceiros que, por natureza e pela própria natureza dos negócios em que operam, desenvolvem relações de longo prazo com os seus fornecedores estratégicos, porque, no fundo, quer dizer, não se muda o SCADA do despacho terreno de um dia para o outro, nem se tem 1000 parceiros a contribuir para a gestão operacional do negócio. E, portanto, para nós foi absolutamente decisivo e é condição essencial para procurar mercados fora do mercado inicial, temos tido sucesso no mercado doméstico, que já não é só Portugal. Nós, neste momento, temos um negócio de rápido crescimento, que é o de operação e manutenção de parques eólicos, em que as competências principais de desenvolvimento da OEM deste tipo de infraestruturas foi desenvolvida em Espanha, em Gijón, e, portanto, só depois de termos sucesso em Espanha, com um conjunto de clientes experientes em Espanha, é que decidimos internacionalizar. E, portanto, é absolutamente decisivo fazê-lo. Eu presumo que, para que faça sentido, mais sentido, este enunciado neste painel específico, valia a pena referir se é ou não é importante, ou quão importante tem sido para nós, digamos, o uso progressivamente mais intensivo de tecnologias de informação e comunicação nesta disseminação por mercados externos. Eu diria que é também absolutamente decisivo, porque quer o ritmo de crescimento
internacional, quer a complexidade acrescida, associada à presença, digamos, ou se quisermos, ao desenvolvimento de uma competência que está consolidada no mercado doméstico, num conjunto de outras geografias, eu diria, impossível de ter desenvolvido ao ritmo que a EFASEC foi capaz de fazer, sem uma presença progressivamente mais importante, quer no domínio, enfim, básico do controle de gestão, quer naquilo que é mais, se quiser estar na zona oposta do espectro, que é parte das nossas atividades industriais hoje são produzidas de forma distribuída, muito como a indústria automóvel. Nós temos uma pequena revolução na nossa unidade de aparelhagem de média tensão, média e alta tensão, enfim, operada recentemente, em que, no essencial, o desenvolvimento de produto, o know-how se mantém residente, neste caso, enfim, alguns no Porto, na Roteia. O grosso da produção é feita na Índia e depois assemblamos na República Checa, na Argélia, na Argentina, num conjunto de localizações e com clientes e com parceiros de natureza muito diversa. E, portanto, uma vez mais, mesmo, digamos, na consolidação destes processos produtivos distribuídos, é essencial, digamos, o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. Muito obrigado. Dr. João Miranda, no caso da Frulac, também com 4 fábricas fora de Portugal, e neste contexto da internacionalização, seguramente que a aposta no capital humano é também outro dos elementos-chave. Tendo em consideração também aquilo que nós temos falado aqui, já foi abordado, sobre a fuga dos talentos de Portugal, procurando oportunidades além fronteiras, como é que a Frulac tem gerido esta questão associada ao seu processo de expansão? Bom, a Frulac tem, na verdade, uma estrutura, uma organização assente em muitos talentos e talentos jovens. Nós fazemos questão de ir alimentando sempre a nossa estrutura com gente jovem, com gente, na verdade, mais irreverente, que também nos provoca um pouco. E isso é faz parte um pouco da matriz cultural da Frulac, que nós tentamos manter exatamente com essa incorporação de gente sempre mais jovem. O capital humano, tal como outros vetores, são estratégicos para aquilo que é o nosso processo de internacionalização, são vitais. Nós tivemos, durante todo este processo de internacionalização, cometemos alguns erros também que nos permitiram corrigir e adaptar, digamos, modelos de fixação desses mesmos talentos e também de gestão daquilo que são os expatriados. Julgo que quem gera uma empresa com estruturas, principalmente estruturas produtivas no exterior, estamos a falar que a Frulac no exterior tem as 4 ou 5 fábricas atualmente, e que isso representa ter cerca de 300 pessoas também. Temos vários expatriados a gerir essas unidades. Primeiro, explicar-lhes qual é o modelo que nós temos de gestão. Nós centralizamos aquilo que são, digamos, as atividades de suporte, centralizamos em Portugal. Quero com isto dizer que tudo o que são vendas, tudo o que são compras, tudo o que é a área de marketing, desenvolvimento de produto, a área financeira, a gestão de recursos humanos, não a parte administrativa, mas sim a gestão de recursos humanos, é toda centralizada e é centralizada na MAI. Quer dizer com isto também que nós, desta forma, também conseguimos evoluir para um modelo em que conseguimos ter um bom interface com as unidades industriais e não necessitamos ter uma empresa com toda aquela estrutura que
tradicionalmente se tem. Ou seja, nós temos na África do Sul um diretor-geral e temos, digamos, o board que acaba por ser o mesmo que está em Portugal. Por isso nós acabamos também por interagir dessa forma. O mais importante é termos um modelo de reporting correto, é termos os interfaces corretos e termos aí as pessoas corretas também. Eu posso-vos dar 2 exemplos de pessoas de portugueses que nós conseguimos construir na Forlad. Eles fizeram o seu percurso em diversas áreas para nós os prepararmos exatamente para liderar projetos externos. E são os casos, por exemplo, de França e da África do Sul. São quadros que foram identificados com elevado potencial e nós fizemos-los passar, na verdade, por aquelas que são as áreas-chave para nós, para que eles, digamos, ficassem com competências mais alargadas. E uma outra que nós entendemos que funciona muitíssimo bem, principalmente para mercados onde a cultura é mais marcada e onde, digamos, as variáveis culturais são mais fortes. E deixo-me só abrir um parênteses, porque eu acho que aquilo que na verdade, a internacionalização, a grande barreira é a cultura, não é mais nada, não é língua, não é distância, não é nada, é cultura. E por isso, ou nós conseguimos integrar nos 2 sentidos essa vertente cultural, ou então corremos o risco de falhar. E essa integração nos 2 sentidos é que às vezes a gente esquece disso. Nós entendemos que devemos enviar alguém para uma operação em Marrocos que seja capaz de compreender a cultura marroquina ou árabe. Não. Nós, quando estamos a integrar também diversas das funções em Portugal e a centralizar, nós temos que ter em Portugal gente que compreenda esta cultura também. Que seja capaz de mudar o chip a todo momento. De estar a falar de um problema de aprovisionamento com Marrocos e a seguir fala com França e a seguir fala com a África do Sul. E isto centrado na mesma pessoa. E por isso há aqui uma necessidade muito forte de integrar nos 2 sentidos a cultura e de haver aqui um respeito mútuo pelas formas de reação de cada um deles. Nós, para Marrocos, temos um modelo interessante que foi ir buscarmos um marroquino, um técnico marroquino, que passou cerca de 6 anos na Forlad e fizemos-lo regressar e a liderar, digamos, o grande projeto que temos em Marrocos, que são 2 fábricas, e ele está a gerir, digamos, essas 2 fábricas. Ou seja, é alguém que conhece a estrutura da Forlad centralizada, conhece a nossa cultura, os nossos valores e conhece também aquilo que é a realidade local e a cultura local. É também um modelo muito interessante, desde que seja planeado, desde que a gente tenha uma visão de longo prazo e que aposte em trazer alguém para Portugal, trazer alguém de um mercado onde nós entendemos que no futuro estaremos. E essa é uma grande, digamos, uma grande vantagem de os ter connosco. Muito bem, eu penso que esse é claramente um exemplo inovador também de como é que se pode gerir talentos e colocá-los ao serviço da internacionalização. Engenheiro Paulo Pereira da Silva, a pergunta para si tinha a ver com o seguinte: qual é que foi a importância do mobile e do marketing e comunicação digital neste processo de conquista do mundo para a Renova? Ou seja, isto bastou ter um produto inovador, ter papéis higiênicos às cores ou foi algo mais? Acho que foi muito mais. É um pormenor, papel higiênico às cores é um pormenor. Com alguma importância, mas ele também não existiu por acaso. Foi o fruto de todo um desenvolvimento que teve a ver com a nossa aposta na inovação. Eu às vezes venho um bocadinho à minha formação de físico e explicar às vezes quase tudo como quando eu era estudante e tinha trabalhos práticos de física e quando queria explicar alguma coisa dizia que era a interferência de alguma coisa com outra e usava a palavra interferência como algo que me solucionava o problema. Eu acho que a comunicação e a comunicação digital e as redes sociais neste momento
são extremamente importantes e podem ser um fator, eu diria também, decisivo na globalização de uma marca, porque permitem interferir com pessoas no mundo inteiro em redes muito dispares umas das outras e isso é muito importante. Deixe-me dar-lhe um exemplo um bocado tolo, mas muito recente, de uma ativação que nós tínhamos feito de marca em Toronto, e foi feita, enfim, uma coisa que existe que se chama Nuit Blanche em Toronto, que há à volta de, não sei, 1.400.000 pessoas na rua durante uma noite, que os museus estão abertos, há instalações de arte, e nós tínhamos feito uma instalação com produtos nossos, para dar a conhecer a marca fisicamente às pessoas. Papel com cores, porque acho que é muito importante as redes sociais, mas também é muito importante tocarem no produto, as pessoas verem o produto em alguns locais. Ao lado da nossa instalação, de repente apareceu as pessoas juntaram-se à volta, fizeram uma roda, e havia no meio uma performance, uma coisa qualquer, que não percebíamos muito bem o que é que estava a passar. E fomos ver. E estava uma senhora com gente que a ia abraçar, tipo concorrente do Big Brother, assim, com um aspecto um bocado estranho, as pessoas iam abraçá-la e tirar fotografias um bocado histéricas. Pronto. Vamos ver o que é, perguntamos quem é, e dizem chama-se, não sei, Latoya Forever, e é uma estrela, uma starlet do YouTube. E uma pessoa com o smartphone ali vai ver e vê que ela tem no YouTube dela 33 milhões de visualizações. Eu estava em Toronto, se calhar a tentar dar entrevistas a jornais para aparecer, fazer um bocadinho de PR para a marca, se calhar para ter dezenas de milhares, de chegar a dezenas de milhares de pessoas. De repente tinha ali uma pessoa que tinha 33 milhões de visualizações no YouTube dela. Se calhar para o ano ninguém sabe que ela é. O assunto... mas é um fenómeno que é um fenómeno importante. Portanto, temos que usar, tivemos que convidar para vir dentro da instalação, enfim, mas devo dizer até que havia um certo conservadorismo de algumas pessoas de PR que estavam ali que não queriam, porque achavam que não era uma pessoa, entre aspas, decente ou uma coisa assim, mas nós vivemos num mundo que é um mundo que é diferente e que temos que aprender a lidar com ele no dia-a-dia. E acho que aproveitar a capacidade de comunicação que existe nas redes sociais para as marcas é extremamente importante. Deixa-me dar outro exemplo. Há pouco tempo a Beyoncé, no tour mundial que fez, que vai acabar agora, exigiu papel higiênico vermelho e foi uma coisa que apareceu nos jornais todos, dizer que o papel higiênico, só o papel higiênico vermelho só era da Renova. Nós usámos aquilo um bocadinho e induzimos o assunto numa coisa que custou zero. Portanto, o ser capaz, o ser às vezes eficiente na comunicação implica uma rapidez muito grande, estar muito atento ao mundo e fazer acontecer estas coisas um bocadinho sem vergonha, arriscando em todos os lados. Eu acho que é um mundo, enfim, apaixonante. Eu estava a ver ontem no Le Figaro, que é um jornal muito, muito conservador, e estava a falar que no Teatro Le Châtelet, em Paris, que havia agora por estes dias uma ópera virtual, em que a star é uma boneca virtual, que são músicos por trás, que tem no Oriente é a maior concorrente da Lady Gaga, e é uma coisa, uma pessoa entra no YouTube, vê aquilo, de facto, vivemos num mundo diferente, pronto, mas é este o mundo em que vivemos, Espero que as tecnologias da informação, da comunicação, não avancem rápido demais a um ponto, que às vezes eu brinco, que desmaterializa os nossos corpos e que arranjem os avatares e o papel higiênico deixe de ser preciso. Pronto, e aí o meu negócio desapareça. Eu espero que não seja assim muito, muito rápido, porque senão é melhor mudar de negócio. Muito obrigado. Engenheiro José Teixeira, última pergunta para fechar este debate. Numa altura de balanço em que fomos acusados, enquanto país, de uma falta de aposta na produção de bens transacionáveis, o caso da DST é um exemplo muito interessante na perspectiva de serviços transacionáveis e, portanto, na própria diferenciação por esses serviços transacionáveis. A pergunta tinha a ver como é que a DST olha para esta questão da geopolítica e como é que potencia necessariamente esses serviços lá fora. Muito bem.
Eu vou muito rapidamente abordar este tema em duas dimensões. E começo pela local, e é aquela que me está a afligir muito e que vejo o meu país com o risco de adoecer de desertificação. E esse é um problema. Nós temos aqui uma grande crise, estimula-se a saída, ou acha-se isso natural, e estimula-se a saída de um ponto de vista que, de resultado final, é assim. Os portugueses são os novos ucranianos do Euro 2004. Nós estamos a vender uma mão de obra e isto não está a ser feito, digamos, de uma forma estruturada. E depois estamos a desertificar o país, isto vai custar muito dinheiro, alguns dos quadros vão ficar fora e tem de haver uma alternativa, de facto, a esta transação que passa por responder a uma pergunta. Em que é que nós somos muitíssimo bons? Aquilo que nós fazemos precisa de grande investimento no exterior. E os países para onde nós vamos, nós analisamos o risco destes países ou, por outro lado, e complementarmente, balanceamos o risco país. O processo da DST foi responder a estas perguntas e dizer: eu não vou ao bolso buscar dinheiro nenhum para internacionalizar. E vou começar por uma fase, como começamos, de uma coisa completamente diferente, que é exportar. Eu fabrico aqui, tenho cartas de crédito, exporto. Depois é que passo para a outra fase, onde vou criar empresas, mas em produtos e serviços que são consumidos, que têm pouca concorrência e que não precisa de dinheiro para eu investir. Isto parece absurdo dizer, mas foi trocar o conhecimento por outra coisa, que é o lobby nos sítios, a ocupação de território nos sítios, para outras empresas. Em Moçambique, nós criamos uma empresa com um grupo muito lá instalado que não sabia o que nós sabemos, na área dos sistemas de abastecimento de água, nos sistemas de gestão de resíduos, nos sistemas de produção de energia renovável. Em Angola fizemos exatamente a mesma coisa. Na Argélia estamos a vender engenharia pura. Na França, por razões que eles fizeram o mesmo há uns anos do que nós estamos a fazer agora, foi uma desmobilização de uma ideia de desenvolvimento do país centrado na indústria da construção, porque já estava muito, muito grande. Aconteceu-lhes há uns anos o que nos está a acontecer agora e que aconteceu agora na candidatura às universidades este ano. A minha universidade em Braga, de 80 vagas de engenharia civil, num repentinho, candidataram-se 8 pessoas. 8 numa universidade brutal, como a Universidade de Minho. Nas universidades do interior, algumas candidataram-se 0 engenheiros. E a minha filha, este ano, entrou na universidade, e como é de artes eu acompanhei, na primeira fase esgotaram as vagas todas de design. Não há uma única vaga para a segunda fase que houve. E há aqui o mercado a reagir a soundbites, a uma ideia que me defendia o professor tão bem, que a Finlândia, em 2005, fez uma coisa desta natureza. Chamou os presidentes das principais empresas, 3 bispos de várias áreas, políticos, sindicatos, e em 2005 dizem: vão visitar 3 empresas e 3 países para perceber o que é que nós vamos acontecer em 2025. Isto em 2005 ou antes de 2005. E é preciso fazer este tipo de pergunta para não estarmos a correr contra uma parede, que é o que vai acontecer, que vamos destruir a vida das pessoas que estão todas aí para os web designs, para estas coisas todas, que depois, no fim, daqui a 10 anos, acontece o que nós... A resposta é, e a minha... Só fazer aqui assim este traço para passar aqui à França, que nós estamos exatamente a preencher o buraco da engenharia que eles não têm porque se deslocalizaram para outros sítios. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que vender conhecimento, trocar, sem investimento, em áreas e produtos que serão consumidos. E olhar aqui para o nosso país e não deixar adoecer de desertificação, que isto depois daqui a uns anos vai ter. Os finlandeses tinham uma coisa, no Parlamento existe uma coisa que se chama Comitê do Futuro, uma instituição. Existem uns tipos, que é o Comitê do Futuro, que tem de prestar umas continhas ao Governo a assessorar. Nós temos aqui a perspectiva, é um excelente grupo de pensadores, precisa de ser apoiadíssimo, para termos gente à janela com muita qualidade. Bom, muito obrigado a todo o painel. Penso que foi um bom contributo para o resto do Congresso e espero que, obviamente, as TIC reajam a algumas das tendências / desafios que foram aqui identificados hoje. Uma salva de palmas.